Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente está estudando agora o nosso terceiro capítulo, aliás, o nosso quarto capítulo, que é acerca do renascimento e do humanismo. Esse é o nosso roteiro de orientação pedagógica de número 12 e essa já é a nossa segunda semana do nosso segundo bimestre. Então nós vamos continuar acerca do renascimento. O nosso foco hoje será a gente compreender as transformações na arte, o que foi as transformações na arte, na arquitetura, né, na literatura, que todas foram artes, foram áreas influenciadas pelo Renascimento e pelo humanismo. A nossa aula hoje vai focar da página 78 até a página 81 do nosso livro didático. A primeira coisa que eu queria destacar, aqui está o nosso livro, página 78 até 81. E a primeira coisa que eu queria destacar é que esse conteúdo no nosso livro, ele é muito reduzido. Cada vez mais os governos e as editoras vêm diminuindo o conteúdo que é destinado aos alunos de escola pública. Isso é muito ruim, porque isso lá na frente vai fazer falta, porque as avaliações como o Enem, como o vestibular, elas não vão levar nada disso em consideração. Então esse conteúdo, por exemplo, na antiga coleção ele era muito mais extenso, ele tinha muito mais páginas. Aqui nós temos apenas 3 páginas relacionadas a esse conteúdo dos pensadores e da arte do Renascimento. Então vou focar a minha aula não só no livro, mas em outros elementos que eu acho que vai ajudar vocês a compreender melhor o que foi a arte renascentista. A primeira coisa que eu quero destacar é mais ou menos aquilo que a gente já vem estudando desde a semana passada. O Renascimento, né, ele foi um movimento de renovação do pensamento europeu. Esse movimento de transformação, ele influenciou nas ciências, medicina, arquitetura, matemática, né, física, química. Influenciou também nas diversas outras áreas, como nas áreas artísticas, escultura, pintura, na literatura. Né, esse movimento de transformação cultural e intelectual, ele surgiu nas cidades da Itália, nas cidades-estado italianas. Esse contexto, por que surgiu na Itália? Nós vimos na aula passada, lembram? Eram as cidades mais ricas da Europa, era quem estava recebendo, junto com as especiarias que vinham do Oriente, também pensadores, livros que já tinham sido queimados na Europa, mas que ainda existiam nas bibliotecas do Oriente, da África. Nós vimos no capítulo 3 que as culturas africanas, os impérios africanos, além de ricos, eles eram muito cultos também. Então eles preservaram milhares de livros de antigos filósofos gregos, romanos, Aristóteles, Platão, Sócrates. Essas obras todas foram preservadas por eles. E a partir desse momento que os italianos começaram a estabelecer comércio com esses povos, começaram também a levar para essas cidades essas obras e a recuperar esse conhecimento. Por isso que eles se achavam que estavam em um período de renascimento. Renascimento do quê? Da ciência, da verdade, aonde o período medieval eles diziam ter sido um momento de trevas, por ter sido um momento de muita ignorância. As pessoas sempre utilizavam Deus para explicar tudo. É a vontade de Deus, é porque Deus quer que seja assim, né? Então nós vamos ver um pouco hoje sobre essas transformações no mundo das artes. Aqui a gente já abre com uma famosa escultura, se eu não me engano é do Michelangelo, isso, de 1504, que é chamada de Davi. Reparem que as proporções, apesar de ser uma figura gigantesca, se eu não me engano ela tem cerca de 3 metros de altura, em mármore, né, em rocha, em pedra. Reparem a perfeição do corpo,
né? As proporções, o tamanho, a musculatura, o tamanho de cada membro, né? Como é que o escultor conseguiu tamanha perfeição, né, na escultura desse corpo? Até mesmo as expressões, reparem na questão das veias se sobressaltando a pele, né, em vários locais, as veias se sobressaltando. Como é que foi possível ressaltar com o conhecimento, primeiramente da fisionomia, né, da anatomia humana? Esses pintores, lembram que é no Renascimento que vai ter o resgate da medicina na Europa? Então eles vão passar a estudar o corpo humano, a musculatura, qual é o tamanho dos membros, qual é a proporção do braço em relação ao corpo, qual é a proporção do pescoço, né? Então tudo isso vai ser matematicamente, vai ser fisiologicamente estudado. E aqui vocês também têm uma noção do padrão de beleza na época do Renascimento. O que era o homem belo, né? A beleza está aqui retratada, você pode ver. É um corpo bem mais delgado, né? É um corpo delgado, é um corpo, vamos dizer assim, retilíneo, né? Um corpo retilíneo. E aqui na arte renascentista também tem uma valorização do nu. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Nesse caso, pessoal, o nu não simboliza a questão erótica ou nenhum tipo de, vamos dizer assim, vulgaridade. O nu como sendo a questão real, realista, o realismo, né? Qual é o realismo? A gente pode chamar de realismo. Tanto a escultura, as proporções do corpo são realistas, né? Você não vai ver aqui nas esculturas, nas pinturas renascentistas, um corpo deformado, uma situação, um membro maior do que o outro, né? Como a gente consegue ver em outras escolas de arte. Não, aqui é a realidade. E também a realidade do ser, que só é vista na sua nudez, né? Não tem uma questão aqui pejorativa ou vamos dizer assim, baixa ou vulgar, de forma nenhuma, certo? E também eles buscavam resgatar as esculturas, a escola de arte dos antigos gregos e romanos, que também viam a beleza no nu, né? A beleza apenas no nu. Muito bem. Nós vamos ver também um pouco melhor a questão da pintura, né? Como, por exemplo, aqui, essa pintura que é o nascimento de Vênus, a deusa romana, né? Sendo recebida, nascida, né? Um ambiente aquático, uma concha. Vênus equivale a Afrodite, deusa do amor, da beleza. A pintura foi feita com ela toda despida. Depois a igreja achou muito impactante, né? E mandou que o pintor, que foi, se eu não me engano, Botticelli, Sandro Botticelli, pediu que ele cobrisse algumas partes, tanto da Vênus como dos anjos. Então ele alongou os cabelos para que cobrisse um pouco mais, colocou a mão dela sobre um dos seios e colocou mantos ou lenços sobre o sexo dos anjos que estavam, dos deuses, né, que estavam a soprar sobre ela. Mais uma vez a gente vê aqui a questão do realismo, né? A gente vai ver também nas técnicas de pintura, né, a questão do ponto de vista, ou seja, você consegue ver numa pintura dessa claramente várias dimensões. Você consegue ver o que está na frente e o que está por trás. Você consegue ver
a relação entre longe e perto, né? Tudo isso é inaugurado pela pintura renascentista, porque durante a Idade Média era tudo pintado o quê? Apenas em duas dimensões. Não tinha a noção entre longe e perto não, né? Repare que aquilo que está mais longe eles pintam menor, para dar a impressão que está longe. Aquilo que está mais perto é pintado maior, para dar a noção de profundidade, né? Pronto, aqui tem um exemplo bem bacana do que era a arte durante a Idade Média. Era apenas em duas dimensões, altura e largura. Você não tem a noção o que é que está perto nem o que é que está longe. Está tudo junto, né? Essa era a arte durante toda a Idade Média, durante o período feudal. Bem diferente da arte no Renascimento, né? Aqui é o nosso livro. Aqui, por exemplo, um lindo exemplo de arte no Renascimento. Você consegue ver as árvores ao fundo, mais distantes, as mulheres mais iluminadas ao centro, quem está mais perto, quem está mais longe. Então as proporções vão mudar, quem está de costa, quem está de lado, né? Bem diferente do que era a arte no período medieval. Aqui seria a página 81, aqui a gente finalizaria, né? Mas eu vou explicar agora de forma mais detalhada a partir de outro material. Mas a nossa atividade vai seguir as questões e a exposição do livro, certo? Muito bem. Então a gente vai continuar a partir desse material que eu acho muito mais rico para a gente compreender sobre o Renascimento, a arte, né, no Renascimento. Essa imagem é uma imagem muito famosa. Ela foi pintada no teto da Capela Sistina, que fica no Vaticano, né? A gente sabe que o Vaticano ele é a sede da Igreja Católica, fica em Roma. E a Capela Sistina é a principal delas no Vaticano. O Vaticano ele é um território muito pequeno, cerca de 500 metros por 500 metros, e ele é um território independente, ele é um país, né? Ele é a sede da Igreja Católica. E essa é uma das centenas de imagens pintadas. Essa fica mesmo no centro da Capela Sistina, e ela mostra o encontro, o quase encontro entre Deus, a figura divina, representada aqui por esse Senhor carregado por anjos, e o ser humano, homem, que aqui provavelmente seria o primeiro dos homens, Adão. Então, entre Deus e os homens há um contato, né? Deus fazendo o esforço, e esse contato, reparem aqui que a mão de Adão, representando o ser humano, ela está com o dedo um pouco encolhido. Então, há uma imagem aqui, ela é muito representativa, porque é como se a mensagem passada por ela é que Deus, o ser humano, tem uma relação direta com Deus, todo ser humano. Deus está sempre disposto, reparem o dedo, né? E que para nos conectarmos a Deus, basta que façamos o nosso esforço, né? Nesse caso aqui, basta que a figura aqui do homem, representado aqui por Adão, basta que ele erga, né, erga um pouco seu próprio dedo. Então é mínimo, basta que tenhamos vontade. Deus já está disposto, já está, né, presente na vida de cada um de nós. Basta que queiramos sua presença, né? Muito bem, como eu já falei, aqui é uma imagem, uma das centenas do teto da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo. Renascimento italiano, a gente já viu por que surgiu na Itália. A criação de Adão, né, de Michelangelo, esse é o tema dessa pintura. A época, a gente já sabe que a gente está estudando aqui o Renascimento. O Renascimento ele surge nas cidades italianas, já vimos isso. Vimos que isso veio junto com o comércio das especiarias.
a grande riqueza acumulada por essas cidades também levou a essa mudança na cultura, nos hábitos, no costume, que foram essas novas ideias que já era presente em outras partes do mundo, na África, no Oriente, pelos árabes principalmente, que eram muito cultos, construiu escolas, universidades, o que não existia na Europa, né? E tudo isso foi entrando através desse contato do comércio, e chegou primeiro na Itália, porque só os italianos tinham esse contato de comércio com os muçulmanos. Eles não realizavam comércio com nenhum outro povo. Nós vimos lá que no humanismo, durante toda a Idade Média, qual era o centro do pensamento? Era o que? O teocentrismo. Teo vem de Deus, Deus no centro, né? Então, durante toda a Idade Média era aquele pensamento que era Deus o responsável de tudo. Deus castigava se você não fizesse aquilo que fosse correto. O Renascimento, ele vai ser um momento de transformação, né? Por isso que a gente está estudando aqui no 7º ano. Ele vai ser um momento de transformação cultural do pensamento, das artes, da cultura, né, na Europa. E depois do Renascimento ele vai trazer consigo outro período da história da humanidade, que vai ser a modernidade, que a gente só vai estudar lá no 8º ano. Aqui a gente vai continuar estudando a Idade Média e as transformações que levaram a humanidade a passar para outro momento, que foi a modernidade. O primeiro momento dessa transformação foi o Renascimento, como a gente já viu na aula anterior. Então esse momento é de transição para o pensamento antropocêntrico ou antropocentrismo, que é o humanismo que a gente chama. O que significa isso? Nós vimos esses termos todos na aula anterior. Antropocentrismo, antro, né, vem de humano, homem, ser humano, centrismo de centro, então é o ser humano no centro. Ao invés de ser como na Idade Média, o teocentrismo, onde Deus explicaria tudo, a partir do Renascimento, essas eram as ideias chamadas de humanismo ou humanista, né? O ser humano estaria no centro, o ser humano poderia agora explicar o mundo, o ser humano pode também criar, não só Deus. Para criar era preciso o quê? Conhecimento, estudo, as ciências. É por isso que vai surgir as universidades nesse momento, né? Que é aquele lugar onde você vai se aprimorar do conhecimento. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Já vimos, né? O humanismo, o racionalismo, que é a valorização do pensamento racional, diferente do pensamento dogmático, que é pela fé. Outra coisa também, o Renascimento ele vai trazer a ideia, a valorização do individualismo, ou seja, do indivíduo. De quem é essa obra? É de fulano de tal. Exemplo, né? Quem foi que pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano? Michelangelo. Aquela obra é de Michelangelo. Veja como Michelangelo é valoroso, né? Então são as ações de um homem, né? Um homem passa a ser valorizado. Então as características do indivíduo passam a ser valorizadas, né? A gente chama isso de individualismo, né? O classismo é o que? A valorização do passado greco-romano. Por quê? Eles foram olhar, eles consideravam a arte do período medieval uma arte muito pobre, porque ela só era baseada nas histórias da Bíblia, e também ela não tinha muita inovação, como a gente já viu lá no começo da aula. Era pintada só em 2 dimensões, a altura, né, e largura. Tudo aparecia estático ali, parado. Não tinha noção de movimento, né, não tinha noção de profundidade, longe, perto, alto, baixo, né? Ela não requeria um conhecimento de matemática para isso. Enfim,
Então eles foram buscar aprender com os antigos gregos e romanos, que passou a ser o grande exemplo para esses pintores, esses escultores, né? Porque os artistas grego-romanos, os artistas clássicos, eles produziam a arte já a partir da matemática, do estudo, das ciências, do conhecimento da biomecânica do corpo físico, da anatomia humana, né? Tinha a valorização do pensamento, do conhecimento, que eram os filósofos. Por isso esse resgate do clássico. Clássico se refere a Grécia e Roma antiga, certo? Deixa eu... O homem passou a ser considerado a medida de todas as coisas. O homem, o ser humano, né? Homem aqui como gênero, de espécie. O ser humano passou a ser a medida de todas as coisas. O que haveria de melhor estaria agora no ser humano, no próprio homem. Seja com seus acertos ou defeitos, o homem agora era a medida de todas as coisas. Então o homem é que passou a ser pintado, esculpido, né? O homem agora era considerado capaz de criar, inovar, estudar justamente para isso, para poder compreender e modificar a realidade, criar novos elementos, novas ferramentas. Não era mais Deus, né? Agora seria o homem a medida de todas as coisas. Algumas características do clássico a gente já viu. Clássico significa, nesse contexto histórico, significa Grécia e Roma antiga, a valorização do pensamento grego, que era um pensamento baseado na razão. Os filósofos gregos, eles se baseavam na razão. É por isso que no Ocidente, né, as ciências, todas elas nasceram a partir da filosofia grega. Matemática, física, química, astronomia, história, política, ética, filosofia, né, botânica, tudo isso nasceu na filosofia grega e foi continuado pelos romanos. Então é por isso que são chamados de clássicos, né? Os renascentistas buscavam copiar esses clássicos. Deixa eu ver. O naturalismo vem justamente da... Deixa eu ver aqui. O naturalismo vai ser essa valorização daquilo que é considerado natural. O corpo humano, né? A beleza do nu, por exemplo. A própria beleza da natureza vai ser... eles vão buscar trazer para dentro da pintura, né? A beleza da natureza. Imagens da natureza junto com pessoas. E também a naturalidade do movimento. As pessoas vão ser pintadas não paradas, mas se mexendo, né? Em alguns momentos vocês vão ver bastante a figura de mantos, ou esculpidos, ou mesmo o vento balançando naquele manto, naquele lenço. Tudo isso é a questão do naturalismo, do natural. Deixa eu passar aqui. Queria destacar aqui algumas das cidades-estado italianas e a sua importância para o Renascimento. Talvez a maior delas, uma das maiores, se não a maior, foi Florença. Era uma cidade riquíssima, né? De mercadores e também de bancos. Uma das famílias mais ricas da Europa na época era a família Médici, que vivia justamente em Florença. E eles eram mercenas. A gente viu na aula passada que os mercenas eram quem? Aqueles ricos que em busca de destaque, né? Status social, eles apoiavam artistas, pintores, escultores, financiavam, compravam as obras, financiavam. Eles eram considerados mercenas. Seria mais ou menos um patrocinador, como a gente costuma ver hoje. Um artista, um time de futebol, todos eles têm quem? Seus patrocinadores, né?
que são grandes marcas, grandes empresas. Toda empresa procura logo alguém que possa levar sua marca no terno, né, no peito, enfim, falar dela. Os mecenas eram esses. Então a cidade de Florença, Roma, Veneza, Flandres, Gênova também, né, foram cidades-estado. Isso é bom se lembrar. Cidade-estado significa o quê? Eram cidades independentes. Cada cidade tinha seu próprio governante, tinha sua própria, seu próprio exército, suas próprias leis, certo? Eram cidades-estado independentes. A cidade de Florença foi o coração do Renascimento, como eu falei, né? A gente tem, por exemplo, um dos grandes símbolos do Renascimento, que é a igreja de Del Fiore. E um dos símbolos do Renascimento, aqui no caso na arquitetura, é o que? O teto em forma de cúpula, né? Em toda a Europa, durante todo o período medieval, não existia a cúpula. E aí a Basílica de Madre del Fiore, ela foi, se eu não me engano, ela foi construída por Brunelleschi. Daqui a pouco a gente vai ver melhor se foi ele mesmo. E a inovação é o que? O teto em forma de cúpula, de abóbada, né? Meia lua. Então você construir um teto dessa forma era considerado até hoje um recurso arquitetônico muito sofisticado, muito difícil. Nesse caso aqui, né, só o teto, a abóbada tem mais de 30 metros de altura, né, de 30 e 40 metros de altura. Então você sustentar isso, né, é algo muito difícil. Foi preciso um grande conhecimento por parte da arquitetura, por parte da matemática, para conseguir tal feito. A gente vai ver um pouco. Deixa eu ver aqui. Vista aérea de Florença e da Catedral Santa Maria del Fiore, né? Catedral, aqui a gente tem outra vista, aqui mais lateral. Realmente é algo imponente, né? Para aquele momento que todas as construções elas eram retas, como os arranha-céus que a gente vê hoje, os edifícios, são todos retos, né? Termina em cima quadrado, porque é algo bem mais ou triangular, como um telhado. É algo muito mais fácil de ser feito. Algo muito mais difícil é uma abóbada, como é o caso aqui. Então Florença foi talvez a grande cidade, né, a maior do período renascentista. Então a gente pode destacar aqui na arquitetura as principais características. A utilização de estilo como elementos clássicos, como colunas, frontões triangulares, arcos de volta perfeita, abóbada de berço e cúpulas. Tanto abóbada como cúpulas a gente pode ver aqui na cúpula da Catedral de Florença, né? O abandono da verticalidade, ou seja, o abandono daquilo que era quadrado, certo? E passou-se a ter aqui a valorização daquilo que era redondo, né? Ou cônico, triangular, né? A dificuldade para fazer um teto sob a forma, ainda mais esse, né? Somente essa parte da abóbada, ela tem mais de 30 metros de altura. É algo muito difícil de ser construído, né? Requer um conhecimento de arquitetura e matemática muito grande. Então aqui tem uma das características do Renascimento na arquitetura. Outro elemento importante também na arquitetura vai ser a utilização dos arcos. Daqui a pouco a gente vai ver melhor. Mas o arco, ele permitiu que as construções ficarem maiores e as construções ficarem mais resistentes. As construções ficam maiores porque o arco ele sustenta o peso em cima dele, né? Dentro do arco não tem nada, como o arco ele é sustentado por colunas, então as construções ficam mais leves
e ao mesmo tempo ficam maiores. Alguns dos principais nomes da arquitetura no Renascimento, a gente tem Brunelleschi, que projetou a cúpula da Catedral de Santa Maria das Flores, em Florença, que foi essa que a gente acabou de ver. Bramante, autor da Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano, em Roma. E Miguel Ângelo, que planeou e dirigiu as obras, a construção da cúpula da Catedral de São Pedro, em Roma, que foi a Capela Sistina. Então, nós temos aqui três grandes nomes da arquitetura no Renascimento: Brunelleschi, Bramante e Michelangelo. Nós podemos ver aqui mais uma vez sobre a arquitetura. A gente pode ver a utilização de formas geométricas. Reparem aqui a utilização das colunas, né, que eram utilizadas lá antigamente pelos gregos e romanos. Acima das colunas, a questão do triângulo, né? E também a utilização de arcos, tanto arco como na forma de teto, de abóbada, né? Como vocês podem ver aqui, tanto na forma de abóbada como também na forma de cone, como é o caso aqui desses cones que mistura o circular com o triângulo, né? Vocês estão vendo aqui, ao lado da abóbada tem dois cones. Cúpula, abóbada, a gente pode ver aqui várias partes, né? Colunas, a gente pode ver várias partes. Frontão, que é esse triângulo aqui, ó, tá sendo retratado aqui, frontão. A gente pode ver aqui onde seria a abóbada de berço, aonde nasce aqui a partir do arco, não é isso? Aqui a gente tem a cúpula, que seria essa parte aqui, né? A cúpula da abóbada. Muito bem. A gente pode passar. A escultura, que já é outra arte do Renascimento. A inspiração vem das estátuas dos antigos gregos e romanos, nós vimos isso. A composição, a construção, ela é geométrica, ou seja, é baseada tanto na geometria, na matemática, nas proporções do corpo, como também na anatomia do corpo humano. Então tinha um conhecimento muito grande de anatomia, de medicina, né? O equilíbrio das proporções, nada é fora de lugar. A questão aqui do realismo, a realidade, né? Aqui nós temos uma que para mim talvez, no meu caso é a predileta, né? Que é a imagem de Michelangelo La Pietà, que seria Maria. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem bem clara. Essa imagem aqui, pessoal, achei melhor, mais clara, mais iluminada e maior. Então essa é a Pietà, ela também é uma escultura em mármore, claro, em pedra, em rocha, mármore e Carrara. Ela mostra uma cena onde Maria estaria com o corpo de Jesus Cristo após a crucificação, o corpo já falecido de Jesus. Essa é uma escultura que eu acho assim de uma perfeição muito grande, né? Tanto pelos traços delicados, você consegue olhar a delicadeza do manto, né, que recai sobre o corpo de Maria, desde o véu você consegue ver primeiramente o rosto de Maria, algo bem feminino, bem delicado. O véu sobre sua cabeça parece realmente um pano mesmo, de verdade, né? A forma que se dobra, as vestes de Maria também, a quantidade de dobras, de amassados, pelo fato de ter o corpo sobre ele, também é muito grande. Você imaginar como alguém conseguiu tamanha perfeição em rocha. E algo que me chama muito a atenção, o resto do manto, né? Vocês podem ver aqui recaído sobre as pernas de Maria, recaído sobre o próprio chão. É um nível de detalhe muito grande. Apesar de ser feito em rocha, em pedra, essa imagem passa um sentimento de leveza,
né? Parece realmente algo leve. E algo que me chama muito a atenção e para mim é encantador é a perfeição do corpo de Jesus Cristo e a emoção que ele passa. Você vê realmente alguém desfalecido, alguém que realmente já não se encontra com vida em sua matéria, né? A perfeição do corpo, você transmitir um sentimento através de uma rocha é algo realmente inimaginável, né? Então aqui realmente mostra uma figura de um homem sem vida, desfalecido totalmente. A forma que os dedos de Jesus, já sem vida, se entrelaça com o manto de Maria, também eu achei assim algo perfeito. As veias de Jesus, né? Os dedos de Maria se sobressaindo entre a axila e as costelas de Jesus, né? Juntamente com seu manto, abraçando seu corpo. Todos são detalhes que fazem para mim essa obra algo muito que beira a perfeição, né? Os pés de Jesus sobre o manto de Maria. Essa é a Pietà, La Pietà. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então nós temos aqui algumas das características da escultura durante o Renascimento. O naturalismo, né? A imagem ser o mais natural possível, o realismo, né? As proporções você não vê, tudo é matematicamente estudado, pensado, você não tem nada fora de lugar, o equilíbrio, né? As proporções que estão presentes na imagem, você vê aqui a própria proporção da imagem, ela é de uma base, né? Triangular. Então é algo realmente como é que eu posso dizer? Algo que salta aos olhos, né? Chama muito a atenção pelo cuidado, pelo requinte, pela realidade, né? Davi, a gente já viu a escultura de Davi, e a gente tem aqui alguns nomes da escultura no Renascimento: Donatello, Michelangelo, Verrocchio. E interessante falar, pessoal, não sei se vocês perceberam, que aquele desenho Tartarugas Ninjas, as Tartarugas Ninjas, os 4 personagens Tartaruga Ninja, que é Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo, eles são nomes de pintores e escultores renascentistas. Foi uma homenagem do escritor do desenho, que decidiu colocar o nome dos 4 personagens Tartaruga Ninjas, homenageando os 4 grandes nomes do Renascimento: Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo. As mesmas características estão presentes na pintura, desde o naturalismo, o realismo, a ideia de profundidade. Aqui a gente tem uma pintura de Rafael, que é a Madonna de Pitacilgo. Então você tem aqui a noção de profundidade, o que é que está o horizonte. Vejam nas costas dela, você consegue ver algumas montanhas, árvores, algumas árvores mais próximas, outras mais longes, né? Então isso é profundidade, é você ter a noção do que está perto e do que está longe, né? A mãe está com 2 filhos logo junto a seu colo, né? Então você tem aqui uma noção também de movimento, 2 crianças brincando, uma tentando pegar algo de outra, isso enquanto a mãe lê. Então a questão aqui do naturalismo e do realismo, as proporções, tudo isso que a gente vem estudando se aplica à pintura, né? Mais uma vez a gente vê aqui a proporção matemática do triângulo. Isso é para lhe chamar a atenção. O foco da imagem, quanto mais for afunilando, maior lhe chama a atenção.
Aonde mais a imagem é mais larga, menos vai lhe chamar a atenção, né? Então ele sabe a partir da proporção da imagem aonde é que o seu olhar vai ficar. Seu olhar vai ficar onde? Em qual ponto? Então, aonde ele quer colocar seu olhar, ele coloca. É só ele colocar o centro da imagem, do movimento naquele ponto, né? É para lá que seu olhar vai, né? Isso é muito interessante. Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Masaccio Rafael são alguns dos principais nomes da pintura no Renascimento. Michelangelo, nem se fala, e também Leonardo da Vinci talvez seja o maior nome do Renascimento italiano. Leonardo da Vinci, ele não só era pintor, como ele era também escultor, projetista, matemático, fisionomista, né? Tinha conhecimentos da anatomia humana. Aqui nós temos algumas imagens, né, projetadas, com a questão de projeção. Onde é que a imagem vai lhe chamar a atenção? Eles sabiam muito bem de colocar onde iriam colocar seu olhar, né? Eles também projetavam o movimento, né? Como é que vai ter a ideia de movimento na imagem, né? Imagens em 3 dimensões que você consegue ver não só a altura, mas a largura, mas também consegue ver a profundidade, o que é que está longe e o que é que está perto. Isso é uma imagem em 3 dimensões, que é a forma que o nosso olho vê, né? Na realidade, a gente consegue... Quando a gente olha para qualquer coisa, a gente não vê só a altura e a largura. A gente vê o que está detrás dela, o que está longe, o que está perto. Não é assim? Isso a gente consegue ver pelo quê? Pelo tamanho das coisas. O que está menor está geralmente mais longe da gente. O que está maior está geralmente mais perto. E assim eles fizeram nas suas imagens. Aqui são as formas mais utilizadas: o quadrado, o triângulo e o círculo. Aqui, por exemplo, há a perfeita relação entre elas. O batizado de Jesus Cristo por João Batista, né? Aqui você tem a união de todos esses elementos demarcados: quadrado, círculo. A ideia de perspectiva. Veja essa pintura aqui desse salão, né? Qual é a perspectiva aqui? Aqui você consegue ver o que está longe, né? Você tem uma ideia de profundidade. Como é que eles conseguem fazer isso? Imitando o olho humano, né? A forma que o olho humano vê, de longe para perto, do maior para o menor e vice-versa, né? Olha só como é que eles dividem a pintura, né? Em forma de X. Quanto mais pertinho lá do foco do X, mais pequeno deve ser. Quanto mais perto das extremidades do X, maior tem que ser. Como é que, depois de terminar, como é que isso fica? Isso fica, né, do jeito que vocês estão vendo aqui. Uma noção de profundidade, perspectiva. O que é que está longe e o que é que está perto. Então vocês conseguem ver o quanto era extremamente complexo uma pintura desses pintores, desses escultores do Renascimento. Aqui a gente tem mais uma vez o Nascimento da Vênus, de Botticelli, né? As características a gente já sabe: perspectiva, profundidade, né? Longe, perto, realismo, naturalismo do corpo. Cadê? Deixa eu ver como é que tira isso. Pronto. Deixa eu ver se não parou. Não, pronto. Aqui mais uma vez a noção de movimento. O que é que está se movimentando? Você consegue ver não só o que está longe, o que está perto, mas você consegue ver o movimento do tecido, o movimento dos cabelos, né? Você consegue saber a direção do vento. Aqui a gente tem o quadro da Mona Lisa, que foi do Leonardo da Vinci, considerado o maior símbolo de pintura do Renascimento. Uma pintura projetada matematicamente. Para onde você for, ela aparenta estar olhando para você.
né? Também há uma incógnita, não se sabe se ela está séria ou se ela está sorrindo, né? A posição do corpo, juntamente com a posição da cabeça e do olhar, faz com que não o centro seja, né? O centro dessa imagem seja o seu olhar. Então não importa para onde você vá, ao lado, à esquerda, à direita, baixo ou cima, sempre o olhar vai estar direcionado a você, né? Deixa eu passar aqui um pouco mais. Como você já sabe, é do Leonardo da Vinci. Esse quadro é muito famoso. Ele está presente em vários memes, desenhos animados, até nas propagandas como a Bombril, memes. Outro quadro muito famoso de Leonardo da Vinci foi a Santa Ceia, o último momento de reunião de Jesus, momentos antes, na noite anterior à sua morte, com os apóstolos. Como eu já falei, né? Os Tartaruga Ninjas, Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael representam pintores e escultores renascentistas. Donatello, cadê? Primeira estátua independente a retratar um nu em tamanho natural desde a antiguidade, né? Então, Donatello vem simbolizando aqui a escultura, o escultor, Rafael, a pintura, né? Michelangelo, a pintura e também a escultura, e Leonardo da Vinci vem como sendo talvez o maior nome do Renascimento pela genialidade na pintura e também nas suas inúmeras invenções, né? Ele era, como eu já falei, anatomista. Ele tem estudos detalhados sobre o corpo humano, a musculatura, fases da gestação humana. Então, como isso foi possível? Muito provavelmente Leonardo da Vinci realizou várias autópsias, talvez com pessoas que morriam, né? Como era proibido mexer nos corpos pela igreja, muito provavelmente eles subornavam, compravam alguém para aquele corpo da pessoa que morreu, eles têm algum acesso antes de serem sepultados, e aí eles conseguiam estudar o corpo, né? Muito bem, então ele deixou dezenas, talvez centenas ou milhares de páginas escritas detalhadas sobre cada músculo, cada movimento, né? Então por isso eles também conseguiam fazer esculturas, imagens perfeitas, porque eles conheciam o corpo humano, né? Muito bem. Invenções, por exemplo, de Leonardo da Vinci, bombas de bombeamento de água, armas, né? Projetos detalhados de helicópteros, certo? Tudo isso foi projetado por Leonardo da Vinci centenas de anos antes do helicóptero ser criado, centenas de anos antes de muitas das suas invenções, o tanque de guerra ser criado. Ele já tinha projetado, deixou tudo isso projetado, né? Pronto, e aqui eu vou finalizar. Acredito que a gente conseguiu fazer, apesar de rápido, um breve esboço, né? Melhor do que se a gente tivesse ficado somente com o material do nosso livro, que é muito detalhado. E a gente vai agora para o nosso grupo, pro grupo do WhatsApp, e a gente vai fazer a nossa atividade, tá bom? Um abraço, pessoal.